Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o senador Chico Rodrigues. Ele é do Democratas de Roraima e vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro. Senador, um dos assuntos que estava em votação hoje na Câmara dos Deputados e foi aprovado o texto base é o abuso de autoridade. Está todo mundo dizendo que isso foi feito como um recado ao Conselho Nacional do Ministério Público, que ontem reabriu as investigações sobre Deltan Dallagnol, mas, na verdade, ali ganhou tempo para decidir se pune ou não o procurador por causa da Vaza Jato, né? Aqueles diálogos lá divulgados pelo site The Intercept. Como é que fica essa questão agora? O senhor acha que é uma retaliação ou não? Os procuradores realmente precisam aí de um freio? Olha, veja bem, Denise, esse projeto dos senadores Renan Calheiros e do Roberto Requião, ele, obviamente, uns defendem a sua aprovação para ser uma espécie de um contraponto ao judiciário, né? E aí eu não vou entrar no mérito, né, de nenhum dos dois que indicaram. O senador Renan é um senador brilhante, tem uma experiência, que já foi 4 vezes presidente do Senado da República, né? Se igualou apenas ao Sarney, que foi 4 vezes também. Então, eu não vou questionar aqui esse projeto, mas o CNJ, na verdade, deve ter toda a liberdade. Nós precisamos de alguém que limite um poder superior, que limite os abusos. E acima do CNJ também está o quê? Está o STF. Né? Então, é uma discussão que vai ser acalorada, eu tenho certeza que vai ser acalorada, mas é um direito dos senadores que o apresentaram, né? E a Câmara hoje, aprovando, na verdade, está de acordo. No Senado, eu não sei como é que vai ser a tramitação. Já passou pelo Senado. Se não tiver autorização, vai para a sanção. Não, mas veja bem, o que eu estou dizendo, porque hoje você veja que tem vários projetos que têm sido aprovados no Senado, que têm apresentado no Senado e não têm sido aprovados. Né? Exatamente por não tem dado continuidade, porque é uma questão de uma certa prudência. Né? Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Desde que venha com um texto que não seja um texto apenas para confronto, né, entre os poderes, eu acho que não tem mal nenhum. Esse projeto ele é muito importante, parece inofensivo, né, um nome bonito, abuso de autoridade. Ninguém quer defender abuso de autoridade. É claro que tem, sim, aquela autoridade lá no início, né, da vida das pessoas, que acaba atrapalhando a ida e vinda, enfim, policiais e tal. Mas o alvo desse projeto do Senado Federal é o Ministério Público e magistrados. Tem também como alvo ali policiais civis e militares, é o servidor público de uma maneira geral. Para se ter uma ideia, proíbe o uso de algemas, torna crime o policial usar algemas em caso em que o preso não forneça resistência ou mesmo perigo. Além disso, a prisão provisória também será modificada e a investigação, continuar com a investigação de uma forma indefinida também é considerado abuso de autoridade, assim como outras ações da própria polícia. Então, é um projeto, uma mudança bastante pesada. Tem uma ideia de vingança, não tem, da Lava Jato? Pois é, Zé, eu já ia lhe interrompendo, desculpa, mas para dizer o seguinte, toda vez que alguém... eu esqueci da coercitiva, a condição coercitiva também é proibido. É proibida, que não deve ser proibido, né, em função, dependendo do caso. Tentar, né? Primeiro tem que... Tem que tentar, primeiro tem que chamar, se ele não for, aí... Então, eu digo assim, que sempre quem está na justiça, quem está querendo manter a lei e a ordem, é questionado por quem tem culpa no cartório, obviamente. Né? Tem alguns impulsos até fora das próprias normas, as próprias regras, seja na polícia, seja no Ministério Público, seja na magistratura, etc. Mas, de qualquer forma, você sabe que eu particularmente acho o seguinte, quem não deve, não teme. Né? Então, vamos fazer um projeto de abuso de autoridade dentro daqueles postulados que sejam, na verdade, bem recepcionados pela sociedade. Porque nós não podemos querer deixar encurraladas essas autoridades, senão como é que vai ter a fiscalização, o acompanhamento, o rigor do controle, a punição, etc. Por falar em então, autoridade... eu sou favorável até certo ponto, você não querer também ir para a retaliação.
Por falar em autoridade de bom recepcionamento, como é que o senhor vê, como é que está a questão dos venezuelanos lá em Roraima, seu estado? O senhor já foi governador, o senhor já acompanhou isso de perto? Denise, veja bem, você tocou no assunto que para mim é importantíssimo hoje, para o meu estado e para o Brasil, até porque o problema não é de Roraima, o problema é do Brasil, né? Com a crise gravíssima na Venezuela, o Brasil inteiro tem acompanhado, a população de Roraima é quem mais padece com todas as mazelas que vieram. Lá tem o quê? 500 mil habitantes, né? O estado inteiro? O estado tem 500 mil habitantes e tem aproximadamente 50 mil venezuelanos. 10% da população. Pois é. E aí, pior ainda, dados que a população brasileira talvez nem saiba, Denise. Segundo a Polícia Federal, que faz o registro na fronteira, em Pacaraima, diariamente, de todos que por ali passam, né, são registrados, né, eles já registraram até o início do mês de agosto, a passagem de 273 mil venezuelanos, que vão, que voltam, que são interiorizados, porque o governo federal tem procurado, na medida do possível, através da operação chamada Operação Acolhida, né, lá no nosso estado, que a recepção e o acolhimento de parte desses refugiados no nosso estado, através do Exército, que, diga-se de passagem, só temos elogio a fazer, mas que tem um problema sério, que é exatamente o limite em que eles podem atender. Ou seja, hoje são 11 refúgios, né, que temos na nossa capital, inclusive de uma forma errada, na área urbana, e aproximadamente 8 mil venezuelanos. Tem 30, 40 mil aí perambulando, outro morando em instâncias, morando em casas, invadindo residências, causando um pânico à população. E quem são esses venezuelanos? Há controle ali de... É porque eu desconfio que entre esses refugiados, vamos dizer assim, há pessoas criminosas. Não, lá, claro, né? e vocês sabem que o ano passado, no final do ano passado, o presidente Maduro... Não são todos, né? Não são todos, claro, claro. mas em função dele, questões de alimentação, de manutenção dos presídios, etc., soltou mais de 900, de 9 mil presidiários. E esses presidiários, a maioria ou foram para a Colômbia ou vieram para o Brasil. E lá estão causando pânico à sociedade de Roraima. Uma coisa que me chama muita atenção, Denise, é o seguinte: no mundo inteiro, o primeiro caso de refugiados em área urbana é no nosso estado. É um case para a ONU. Um case que, me desculpe a força de expressão, mas que é um absurdo com o estado de Roraima, que Roraima não é laboratório. Então, na verdade, eu tenho defendido sistematicamente a necessidade de fazer os campos de refugiados fora da área urbana. Campos de refugiados fora da área urbana. Vai lá na Alemanha, vai na Inglaterra, vai na França, vai na Itália. E esses refugiados, o que é que eles fazem? Campos de refugiados, eles ficam fora da área urbana. Vai fazer um campo de refugiado em Paris? Vai fazer um campo de refugiado em Roma? O que mudou na Jamais. rotina da cidade? Agora, O que mudou na rotina da cidade, Zé Maria? Tudo, absolutamente. Só para você ter ideia, a maternidade Nossa Senhora de Nazaré, na nossa capital, só tem uma maternidade no estado, né? Nascem em torno de 1.200 crianças por mês. Em torno de 500 são venezuelanas. Ou seja, entupiu a maternidade. Questão de segurança, questão de saúde, questão de escola, Prefeitura de Boa Vista, o governo do estado tem que acomodar essas crianças, quase 10 mil crianças venezuelanas, né? E, infelizmente, nós estamos tendo poucos recursos, ou pouquíssimos recursos. A Prefeitura de Boa Vista recebeu mais de 8 milhões, a de Pacaraima, pouco mais de 600 mil, e o governo do estado não recebeu absolutamente nada do governo federal. E eu tenho reclamado isso, porque entendo que quem tem polícia militar é o governo, tem que proteger a população, quem tem hospitais que tem que fazer atendimento é o governo do estado, quem tem as maternidades é o estado, as escolas, enfim. Então, nós estamos tratando isso. Eu sugeri, inclusive, que fosse criado, né, um comitê de crise interministerial para ver uma transversalidade nessas ações. O ministro das Relações Exteriores esteve em Roraima no início do governo, foi lá com um grupo grande de ministros, foi levar ajuda, foi levar alimentos, roupas. Como é que está essa ajuda
Foi só aquela ação e depois esqueceu? Não, não foi uma ação, foi apenas uma visita. Infelizmente, eu, como vice-líder do governo, tenho que afirmar isso. Foi apenas uma visita e, aliás, escondem muitas vezes, quando vão essas comitivas, a realidade de Roraima. Escondem. Por exemplo, recentemente foi o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, visitando os estados, foi lá para acompanhar as ações todas da Justiça, o levaram também para Pacaraima para ver como vivem os brasileiros. Lá eles viram a operação acolhida, né, dentro do pelotão especial de fronteira, e mais nada, mas não viram na rua um monte de delinquentes venezuelanos, não viram um monte de crianças jogadas ao relento, não viram, inclusive, a cidade praticamente ocupada, parece mais um Vietnã, a cidade de Pacaraima, e eles não conseguiram deixá-lo ver. Então, isso aí é uma crítica que eu faço de uma forma clara. Eu sou, como vice-líder do governo, já disse, Denise, eu tenho a obrigação de levar as informações para o governo, para os ministros, para as autoridades. O senhor falou sobre isso com o presidente Bolsonaro? Chegou a comentar já com ele? Já tive uma assunto? conversa longa e demorada com o presidente. O presidente, e na ele verdade, disse o quê? O presidente disse que tomaria todas as providências. Mas o senhor defende intervenção federal lá ou o quê? Não. A intervenção é um caso extremo. Nós temos um governador, o governador Antônio Denário, um governo constituído legalmente, foi eleito, tem as suas dificuldades. Mas esse caso é um caso extra, né? Não vejo. Na medida em que o governo federal deu esse suporte de apoio e logística para você conviver com essa situação atípica, que é a entrada dos milhares de refugiados. E não para, né? Porque a impressão que dá é que todo mundo parou de falar, mas não, o problema continua. Quem está vivendo somos nós o problema. Hoje ninguém tem mais condições de sair de casa e deixar um portão aberto. Hoje ninguém deixa mais casa só, nem na fronteira, nem em Boa Vista. A prostituição está tomando conta do nosso estado. Então, é um problema gravíssimo. Mortes acontecendo semanalmente, praticada por delinquentes venezuelanos. Vai chegar um ponto já tem que aquilo dados de criminalidade? pode virar. Um caso tem dezenas de casos de criminalidade. Dados assim de o secretário de Segurança Pública, ele está fazendo um trabalho de acompanhamento e controle, né? Esses números na cabeça eu não os tenho, mas a Secretaria de Segurança tem esses números, né? E gostaria de dizer que qualquer hora pode virar um grande confronto, porque na hora que a população resolver não deixar mais entrar venezuelanos no nosso estado, aí sim, aí o caos está instalado. Bom, senador, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já convidar o senhor para voltar quando a reforma da Previdência estiver ali chegando no plenário, para a gente debater bem direitinho esse assunto com a PEC paralela, para explicar para os nossos telespectadores como é que vai ser a futura aposentadoria de muitos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a você, Denise, muito obrigado ao Zé Maria, muito obrigado à televisão, à Rede Vida, pela oportunidade que nos dá. E eu acho que os veículos de comunicação são como uma janela sem vidros, né? Ele abre para a discussão, para as informações, e tenho certeza que depois desse programa, milhares de telespectadores brasileiros têm informações sobre vários temas que nós comentamos aqui, e eu acho que são necessários para a nacionalidade cada vez mais forte, consciente e democrática. Que bom, ainda faltaram alguns, né? Mas depois a gente faz outro programa, né, Zé Maria? É isso mesmo. Obrigada. Olha, uma conversa boa aqui nessa mesa redonda. Obrigado, muito boa noite. Bom, e para você que nos assistiu, uma boa noite, até a semana que vem, e fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e também as notícias internacionais. Até a semana que vem. Tchau.